Tranquilos? Ok, começamos. Bom, então todo mundo vendo a tela? Sim. Beleza. Combinando, eu estou com a tela compartilhada, então eu não consigo ver vocês ao mesmo tempo. Qualquer dificuldade de imagem ou de som, vocês, por favor, prendam um grito aí que a gente vai parar e ver o que é, tá bom? Vamos lá. A ideia desses estudos, já surgiu esse projeto, já tem algum tempo, né, pelo menos uns 2 anos aí rascunhando a importância dessa questão de culto, uma liturgia que vai além de música, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, como a gente tem em português poucos materiais, eu vou compartilhar alguns, citar alguns que a gente vai usar como referência, a ideia é fazer um compilado, né, desses materiais, e isso focado em igreja local, né? Então o que eu combinei com o Juan é que um dos pilares que a gente vai trabalhar na plantação é o pilar de culto, liturgia, como entendendo que é uma coisa importante para estar bem consolidado numa comunidade. E a ideia, né, na verdade o privilégio de ter vocês, só um minutinho, tem alguém lá de Volta Redonda pedindo o link, eu vou encaminhar para ele aqui agora. Bom, então a ideia é ter vocês de outras comunidades. Para a gente é um privilégio, né, como Igreja de Cristo, como Reino de Deus, porque cada comunidade tem um jeito de ser, não tem jeito, né? Cada comunidade está num ritmo, cada comunidade tem uma liturgia, cada comunidade tem um jeito de enxergar isso. Então, envolver mais comunidades, e dentre os 12 inscritos, a gente tem ali 4 comunidades, é muito legal para a gente, né? Porque nos permite enriquecer a discussão, né? Enriquecer a discussão no sentido de que não é somente nós da Redentor que estamos vendo isso. Sérgio, seja bem-vindo aí, queridão. Vamos lá, coloquei aqui do lado para ver se me auxilia. Bom, então qual que é o nosso itinerário para hoje? Hoje é o nosso primeiro encontro, a gente vai estar lançando alguns fundamentos aí, e passando rapidamente a gente vai discutir alguns pontos. Que pontos são esses? O que é liturgia, né? E aí eu vou me amparar de alguns autores, vou trazer para a nossa mesa aqui de discussão alguns autores que falam sobre isso. Por que a liturgia importa, né? Por que importa a liturgia, né? Qual que é a importância no final das contas? Por que a gente precisa se preocupar, pensando em ser igreja, por que a gente precisa se preocupar com liturgia? A liturgia e outras disciplinas, quer dizer, a gente vai tentar moldar um conceito inicialmente, né? A ideia não é cravar conceito algum, porque nós estamos num processo, né, de amadurecimento, de aprendizado. A gente vai dialogar com alguns autores, a partir disso a gente vai apreender um conceito e vai entender como é que esse conceito pode se relacionar com outras disciplinas. Como é que a liturgia ela se comunica com outras disciplinas da teologia, por exemplo, com a filosofia. Será que a liturgia tem algum contato com a filosofia, né? E aí a gente vai propriamente para o nosso livro base, que é o Ritmos da Graça. A gente vai dar uma olhada ali no conteúdo geral, ok? A gente vai falar sobre a dinâmica proposta para os nossos encontros. Então a ideia é ter um encontro quinzenal. Excepcionalmente esse mês, como nós não conseguimos fazer na semana passada,
A gente vai estar fazendo o próximo, para manter o cronograma, a ideia é fazer na próxima sexta o segundo encontro do mês de fevereiro, mas a partir daí a gente tem encontros quinzenais, serão 2 encontros por mês, tá? E uma bibliografia sugerida, eu trouxe aqui alguns livros em português que a gente tem que estão envolvidos no tema, eu vou comentar um pouco, e alguns livros em inglês, porque nós de fato não temos muita bibliografia em português e tem muita coisa boa em inglês que a gente ainda não tem traduzido, né? Então esse é o nosso objetivo. Todos juntos? Estamos juntos comigo? Beleza? De vez em quando eu vou dar um ping e vocês me respondem, tá, gente? Porque aí a gente vai... Opa! Então tá bom. Vamos lá. O que é liturgia? Essa é a nossa primeira pergunta. O que é liturgia? Vamos refletir um pouquinho a respeito desse conceito, né? O que vem à sua cabeça quando a gente escuta a palavra liturgia? Alguém se habilita? Quem quer comentar, me dizer de bate pronto? Liturgia, o que vem na sua cabeça? Eu nunca parei para pensar em definição, mas eu sempre entendi como a ordem com que das atividades do culto, né? Ou seja, como o culto é ordenado, como ele é organizado. Beleza, então é mais ou menos um roteiro, seria um equivalente a alguma coisa... roteiro do culto, exatamente. Legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa em relação a que seja um conceito de repente diferente desse do roteiro? Eu acho que, de maneira geral, esse é a primeira referência que vem na cabeça da gente, né? Como um roteiro. Exatamente. Agora, vamos pensar a liturgia segundo alguns critérios. E aqui eu quero trazer e quero que vocês venham pensando comigo. A gente pode ter uma liturgia mais formal, né? Em função da pandemia, a gente tem até liturgia virtual, correto? A gente pode ter uma liturgia mais contemporânea, mais clássica, né? A gente pode ter uma liturgia como, por exemplo, na igreja do Tim Keller, que eles tocam peças clássicas. E a gente pode ter uma liturgia de uma igreja em Seattle, como era Mars Hill, há vários anos atrás, que os caras fazem rock and roll de hinos, reinterpretam hinos usando rock and roll. A gente pode ter uma liturgia mais informal, certo? Uma liturgia mais simples. Eu escuto muito as pessoas falarem isso, que quanto mais simples a liturgia, melhor, né? Uma liturgia mais fluida, de maneira que o culto começa, quando você vê já está terminando, né? Então fica aquela coisa bem dinâmica, né? Uma liturgia mais histórica, né? Nós temos várias denominações, né, históricas, principalmente as históricas, que elas mantêm uma estrutura de culto mais rígida, uma liturgia mais rígida. A gente tem também aquela liturgia mais longa, que parece que não vai terminar nunca, né? Que ela tem início, meio, a segunda parte do meio, complemento da segunda parte do meio, e o meio vai se estendendo, e o fim ele vem em 3 fases, né? Então você tem a fim 1, fim 2 e fim 3 para finalmente terminar a liturgia. Você tem algumas liturgias que elas são mais complexas, né, com muitos símbolos, né, e a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão da importância do símbolo, do lugar do símbolo dentro da liturgia, à luz da história cristã, né? A gente vai olhar um pouco ali a compreensão que Lutero tinha disso, né, da reforma protestante. Como é que os reformadores enxergavam essa questão dos símbolos? Isso trazia um pouco mais de complexidade para a liturgia. A gente tem também uma liturgia que é engessada. Aqui eu acho que tem muito mais a ver com o ânimo daquelas pessoas que estão envolvidas na liturgia do que propriamente na construção, né? Para quem quer se engessar ou para quem não tem ânimo, em qualquer liturgia se engessa, por mais simples que possa parecer. A gente tem aquela que é espontânea, né, a nível worship, tipo a foto de baixo que está aí, que eu coloquei. É aquela que ela começa com boa noite e o Espírito Santo vai guiando cada palavra de cada irmão que tem a oportunidade, que emenda com uma música, emenda uma ministração, aquela música, e aí daqui a pouco a ministração ela acaba ocupando um espaço maior no tempo, né, do que a música, e daqui a pouco aquela ministração acaba ocupando um espaço maior do que até a própria exposição da palavra, quando há exposição da palavra.
Então a gente tem liturgia para todos os sabores, né, gente? Se a gente não é muito difícil da gente imaginar, enquanto eu estava falando, né, descrevendo essas palavras, certamente a cabeça de vocês formulou memórias, né, lembrou, recuperaram memórias de experiências que certamente vocês tiveram. E a gente tem também, por último, que eu cito aqui, aquela liturgia completamente tecnológica, né, aquela que ela é virtual em tudo que pode, com grandes displays, em que todo o guia do culto ele é formado a partir de uma plataforma digital, a partir das apresentações, dos vídeos, etc, etc. Um ponto importante é que eu não estou aqui com essas descrições querendo atribuir uma escala de valor, dizendo qual que está certa, qual que está errada. Nesse instante, o nosso objetivo é simplesmente olhar o conceito liturgia, né? E como é que ele se manifesta. A liturgia tem se manifestado dessas formas, através dessas descrições. Agora, vamos olhar um pouco o termo liturgia. O que o termo liturgia significa? Para isso, eu quero trazer para a mesa 3 autores, 3 teólogos muito importantes que vão nos ajudar na definição do termo. Primeiro é o Jean-Jacques von Naumann, que ele é um teólogo suíço, foi amigo de Karl Barth, né? Ele morreu em 94 e ele se dedicou boa parte da sua vida ao estudo de uma teologia litúrgica. E ele, na verdade, foi publicado esse livro que está aí, que é O Culto Cristão, Teologia e Prática, em 2006. É um livro muito bom, na verdade um dos mais completos que a gente tem em português. E lá pela página 16, logo na abertura do livro, o von Naumann diz para a gente assim: a palavra liturgia é a expressão neotestamentária aplicada não só, como acontece na Septuaginta, ela é aplicada ao ofício sacerdotal da Antiga Aliança, né, como tradução do termo aboda. Meu hebraico não é tão perfeito, então se o Jota ou alguém entender que o termo fala-se diferente, vai me avisando aí. Então ele é aplicado ao ofício sacerdotal da Antiga Aliança, mas também à adoração de Cristo, como está lá em Hebreus 8:6, e ao culto da igreja, como está em Atos 13, verso 2. Do ponto de vista etimológico, ou seja, da origem da palavra, da formação da palavra, liturgia significa uma ação do povo, ou seja, leitos e ergon, que são as duas expressões que dão origem à palavra liturgia, e não de sacerdotes. E aqui é uma característica interessante, e eu vou chamar para conversar com a gente nesse instante o Russell Shedd, saudoso Dr. Russell Shedd. Ele vai dizer no seu livro Adoração Bíblica, assim, a liturgia significava originalmente fazer o trabalho público, mas pagando sozinho as despesas. Cidadãos com renda acima de um nível estipulado eram obrigados a gastar recursos próprios em seu serviço religioso. Também um ateniense rico podia cumprir tais obrigações voluntariamente, por motivo patriótico e religioso, ou à procura de reconhecimento. Esse termo, liturgia, passou do contexto secular para o religioso, de modo que os tradutores do Antigo Testamento também usavam frequentemente para indicar o ministério sagrado dos sacerdotes. Então o termo aqui está bem alinhado ao que o Bernardo sugeriu, como sendo não só a ordem, mas a descrição do próprio serviço do sacerdote, o próprio ato de culto, né? E é interessante porque vai ser em um dos livros mais para frente que esse serviço público, que era bancado por aqueles cidadãos que tinham uma renda maior, era feito por quem podia pagar em prol daqueles que não tinham dinheiro ou recursos para financiar ou para bancar um serviço religioso, né? Daí se apreende, aí na tradição vai se falar muito,
da ideia da igreja, da relação da igreja com o mundo, ou seja, da igreja em sua liturgia, oferecendo a Deus o culto que o mundo fora de Cristo não pode fazer. Ou seja, o mundo por si não tem recursos para bancar um serviço religioso, porque o serviço religioso, na verdade, o nosso culto, ele é baseado na vida perfeita e na obra de Jesus Cristo. Ou seja, o culto e a liturgia, ela não é baseada na nossa performance, e sim é um serviço a Deus em nome, né, ou representando o mundo criado por Deus. O próximo autor que eu vou chamar para conversar com a gente aqui agora é o Mike Cosper, que é o autor do nosso livro, né, Ritmos da Graça. Lá nas páginas 115 e 116 do livro, é um capítulo mais para frente, ele comenta uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: a palavra em si, liturgia, né, estamos falando da palavra liturgia, vem de duas palavras gregas que significam serviço público, ou, como ela é frequentemente descrita, o serviço do povo. Falar sobre liturgia em seu sentido mais básico é falar sobre o que a congregação se reúne para fazer. Boa, Bernardo, está bem na linha. Nesse sentido, toda a igreja tem uma liturgia. Nós todos nos reunimos com trabalho para fazer. Em uma ponta do espectro, essa liturgia pode ser extremamente solta. Um humor geral estabelecido através de canções de liderança pastoral. O trabalho a ser feito é uma poderosa experiência emocional. Por um lado, então, o que o Cosper quer lembrar para a gente é que toda igreja tem uma liturgia. Toda igreja tem um modo de fazer o culto, até mesmo aquelas que têm ojeriza a palavra. Vocês conhecem pessoas que têm ojeriza, né, que repudiam essa palavra, rejeitam a palavra liturgia, mas a própria organização do culto é a liturgia em si. E ela pode ser extremamente solta, mas por outro lado, ele continua dizendo, na outra ponta do espectro, a liturgia pode ser bem detalhada em um roteiro palavra por palavra, que leva a congregação através de uma coleção de orações, canções e leituras da Escritura. Olha que interessante que ele vai dizer. É através de nossas liturgias que a frase latina lex orandi, lex credendi, que significa assim nós oramos, assim nós acreditamos. É através de nossas liturgias que essa frase é posta à prova. Conforme planejamos e ordenamos nossos cultos, discernindo o conteúdo a ser incluído, nós moldamos as crenças e as vidas devocionais dos membros de nossa igreja. Aqui tem um ponto bastante interessante, gente. O ponto de que quando nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, a forma como nós cultuamos a Deus juntos traz uma série de implicações, inclusive para as nossas vidas individuais, para as nossas vidas devocionais. A forma como nós cultuamos diz muito a respeito de como nós enxergamos Deus, de como nós enxergamos a Trindade, de como nós enxergamos o Espírito Santo como sendo um vento impetuoso, uma energia impessoal, ou como sendo a terceira pessoa da Trindade, aquele que é colocado, que aplica eficazmente a palavra no nosso coração, revelando a beleza de Jesus Cristo, revelando a beleza do amor do Pai, revelando a beleza e a glória da Trindade. A forma como nós adoramos, então, diz muito a respeito do que cremos. Tem uma relação direta, mesmo que ela não seja pensada. E aí nós, enquanto líderes, enquanto aqueles que estão envolvidos nos cultos, na estruturação de cultos, nós precisamos ter o temor diante de Deus, diante do que nós estamos vendo aqui e conversando, de que as canções que escolhemos, os versos que escolhemos, ou a liturgia que definimos, a ordem que definimos, elas vão estar moldando as afeições e muitas vezes moldando a fé dos nossos irmãos.
Por isso que liturgia não é um assunto de somenos importância, um assunto secundário. O Guilherme Amarino, e aí eu coloquei lá na plataforma, não sei quantos tiveram a oportunidade, mas até o final a gente vai estar falando disso. O Guilherme Amarino, ele fez uma série de estudos a respeito de liturgia, ele fez uma pesquisa bastante extensa, bastante competente, muito boa. Eu recomendo, eu coloquei lá na plataforma todos os links de leitura, recomendo a leitura do resultado desse trabalho de pesquisa do Guilherme. E em um desses posts, na verdade no primeiro post dele a respeito do valor da liturgia, ele faz um resumo que para nós aqui é bastante interessante. Ele diz assim: a liturgia é a organização do tempo e dos ritos para o culto cristão. Ou seja, quando falamos de liturgia, a gente está falando basicamente de tempo e espaço. É a organização do que fazemos dentro do tempo que nós nos propomos a fazer. Nesse caso, e aí vai um ponto importante, ele estende um pouco o conceito de liturgia. Ele diz que é a organização do tempo, dos ritos para o culto cristão, e além dele, ele vai continuar dizendo: quando abordamos o conceito de culto cristão, nos referimos à reunião dos participantes do culto cósmico proposto por Deus, seja ele o culto público ou do culto como a vida. O culto devido a Deus não é restrito ao encontro do seu povo no domingo, pois é mais do que a presença física ou a ordem litúrgica. O culto verdadeiro abrange toda a vida. O que se faz e pensa sobre o culto pode influenciar e auxiliar o que acontece fora dele. Ora, o que o Guilherme, depois das suas pesquisas, e algumas dessas fontes a gente vai usar durante os nossos estudos, ele chegou a algumas conclusões. Uma delas é: o culto a Deus, né, o culto racional que está descrito, por exemplo, em Romanos 12, aquele termo diz respeito a adorar a Deus com toda a plenitude de vida. E não somente aos domingos ou nos dias pré-determinados. Então, se a adoração que fazemos no domingo segue uma determinada ordem, a forma como nós vivemos diante de Deus, e aqui eu quero lembrar o conceito corandel, diante de Deus, né? Nós estamos o tempo todo diante de Deus. E se toda a nossa vida é um culto, nós estamos, através dos nossos hábitos, inseridos em uma liturgia que é maior do que a liturgia de domingo. Percebe? Ou seja, tudo que fazemos na administração do nosso tempo e do nosso espaço, ou seja, como nos movimentamos, o que fazemos, o que é que ocupa espaço em nossa vida, o que é que ocupa o nosso tempo, isso aponta para um viver que corresponde a uma liturgia de adoração ao Senhor. Esse conceito é muito interessante, muito interessante. Existem livros muito bons nesse respeito. Em português ainda pouca coisa, em inglês bastante coisa, mas eu queria combinar aqui com vocês que num primeiro momento o foco do nosso papo é falar de liturgia stricto sensu. Ou seja, nós vamos falar da liturgia na linha do que o Mike Cosper trabalha no livro, que é a liturgia focada na igreja local, no culto público. É óbvio que ele cita também, como o Ian Marino citou na leitura que eu fiz agora há pouco, ele também cita um transbordo, porque não há como separar, na verdade. Mas eu entendo que esse assunto da liturgia lato sensu, ele requer uma outra frente de estudo que não é o que nós estamos nos propondo nesse momento. Ou seja, a liturgia do cosmos, como adorando a Deus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a força do seu poder. Isso aponta para uma liturgia do cosmos, e nós, como representantes da imagem de Deus, portadores da imagem de Deus, nós estamos conectados a essa liturgia, resgatados por Cristo Jesus e habilitados pela graça a prestar culto a Ele assim.
Mas nesse momento não é nesse caminho que a gente vai enveredar, porque tem muita coisa nesse respeito. Eu cito aí algumas obras, alguns livros, eu vou deixar para comentar mais lá no final, mas no momento nós estamos focados no sentido stricto sensu, ok? Esse era um primeiro combinado que eu queria fazer com vocês. Então, quando a gente fala de liturgia, liturgia é, então, falando do conceito stricto sensu, é a ordem, a organização do tempo e dos ritos, do que nós fazemos no culto público juntos, ok? Esse é o primeiro ponto do nosso itinerário. Agora a gente vai para o segundo ponto. Por que a liturgia importa, no final das contas? Né? Por que é que importa a forma como a gente organiza o nosso culto público, o tempo na nossa organização de culto? E para responder isso, eu trouxe aqui o Bryan Chapell, que ele é autor desse livro aí, Christ-Centered Worship. Ele é um pastor presbiteriano, né? Ele foi presidente do seminário Covenant Theological Seminary. Nasceu em 54, está vivo ainda, é uma grande bênção. Então você tem pregação cristocêntrica dele, eu acho que em português, não lembro da editora agora. E ele tem esse livro que é o Christ-Centered Worship. E ele traz alguns conceitos muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês agora. O que o Bryan Chapell diz lá na página 15? Aí eu tirei alguns trechos da página 15 a 20, né? Mas ele começa dizendo para a gente assim: estruturas contam histórias. Irmãos, prestem atenção. Martinho Lutero sabia disso quando ele projetou a primeira igreja protestante em Torgau, na Alemanha. Antes da construção dessa capela, os serviços protestantes eram realizados nos templos que anteriormente eram católicos romanos. A principal mudança na arquitetura dos templos, quando os protestantes assumiram seu controle, foi a substituição da cruz do pináculo por um galo, que era o símbolo do novo alvorecer da reforma protestante. Bryan continua. Portanto, quando Lutero teve a oportunidade de projetar um templo que iria refletir as novas perspectivas da reforma, ele garantiu que a estrutura base do templo comunicasse a história do evangelho que ele queria contar. Nenhuma mudança estrutural seria mais óbvia para os cristãos do século XVI do que a localização do púlpito. Num contraste deliberado com a prática católica romana de colocar o púlpito na frente da congregação, Lutero colocou o pastor para pregar no meio das pessoas. Ora, o que o Bryan Chapell está defendendo aqui como tese? De que as estruturas, elas contam uma história. A forma como nós nos organizamos fisicamente, ela pode estar em consonância ou em dissonância em relação à nossa narrativa, aquilo que nós contamos como igreja. Ele continua. Lutero pregava o sacerdócio de todos os santos, e suas estruturas comunicavam a mesma mensagem. A localização do púlpito, silenciosamente, explicava que o pregador não era mais santo que os demais irmãos. Ele ministrava no meio deles, porque todos estavam cumprindo os seus chamados santos, enquanto serviam a Deus nas ocupações para as quais ele os havia vocacionado. Ou seja, a estrutura, a organização da igreja comunicava uma mensagem. Qual era a mensagem? Um dos motes principais da reforma protestante, o sacerdócio de todos os santos. Não haveria mais a necessidade de uma separação, de você entender o clero em outra categoria. Não, todos os cristãos em Cristo Jesus são sacerdotes do Rei dos Reis. Então, ele continua aqui e vai dizendo que, assim como as estruturas, e prestem atenção nisso, queridos, o entendimento do Evangelho não está somente embutido nas estruturas físicas, mas também é comunicado através dos padrões de adoração da igreja. Essa estrutura do serviço de adoração da igreja é chamado de liturgia. Olha a volta que o Bryan Chapell deu
para nos trazer um conceito de liturgia que expande um pouco o conceito que a gente vinha trabalhando. Ou seja, é uma organização estruturada, né, como padrões de adoração, que é a expressão que ele usa aqui, de como cultuar a Deus. Ou seja, quando a igreja se reúne para cultuar a Deus, ela se reúne para cultuar segundo alguns padrões. E aí ele continua: assim como estruturas contam histórias, liturgias contam histórias. Nós anunciamos o Evangelho através da forma como nós adoramos. Onde uma igreja mantém as verdades do Evangelho, ela vai inevitavelmente descobrir aspectos da adoração que estarão em harmonia com outras igrejas fiéis. Então, por que a liturgia é importante? Bryan Chapell vai defender a tese, eu acredito muito nessa tese, por isso compartilho com os irmãos para a nossa discussão, de que assim como as estruturas físicas, gente, como é importante nós pensarmos nisso hoje, em uma época em que a gente vê muitas igrejas worship, que você olha de longe e você não sabe se é uma barbearia, se é uma hamburgueria ou se é uma igreja, porque está todo mundo pintado com a fachada preta. Percebe que o que muitas denominações têm feito é descaracterizar os elementos que apontariam para o transcendente. Uma cruz, percebe? Então, assim como estruturas contam histórias, contam narrativas, liturgias também contam narrativas. Volta ao primeiro ponto. Ou seja, liturgias, elas são importantes porque elas dizem muito a respeito da história que nós estamos contando. Não a história que nós imaginamos contar, mas como ela é encarnada, né, representada a cada domingo, enquanto nós nos reunimos para cultuar, nós estamos encarnando aquela história. E isso aponta para uma história. Gente, se liturgias contam histórias, que histórias nós temos contado? Digo mais, que história nós devemos contar? Que história é importante ser contada? Robert Weber, e eu quero trazer ele também para a nossa roda aqui de papo, ele foi um professor do Seminário do Nordeste, lá dos Estados Unidos, e ele é bastante conhecido por uma série de livros que ele denomina Ancient Future. E é uma expressão que para português é muito difícil de ser traduzida, porque é como se o futuro estivesse no antigo, né? E ele tem Ancient Future Worship, ele tem Timing, e por aí vai. E especificamente nesse livro que está aí, o Ancient Future Worship, na página 110, 111, ele vai dizer para a gente o porquê que liturgia importa. E eu queria que você acompanhasse comigo para a gente ir avançando por conta do nosso tempo. O Weber diz assim: todos os aspectos da nossa adoração, confissão de pecados, pregação, oração, celebração da paz, silêncio, a Eucaristia, que é a ceia, os serviços especiais de adoração do calendário cristão. Por exemplo, nós entramos agora essa semana na estação da Quaresma. Ou serviços particulares de casamentos, ordenações e até mesmo funerais. Todos os aspectos desses elementos de adoração, em última forma, procedem da história de Deus como sua fonte e possuem o poder de formar a nossa espiritualidade. A tese principal de Weber é que quando nós nos reunimos e nós estamos apontando com nossa liturgia para a história de Deus, é a história de Deus que está sendo contada e nós somos inseridos nessa história. Não é mais são nossas histórias individuais. Percebe a contracultura que isso é? Hoje em dia, num evangelho cada vez mais autocentrado, pós-moderno, em que você faz uma pregação que é voltada para o eu,
Na verdade, o que a liturgia bíblica nos convida é a que nós, através do culto, nós participemos de uma história que é muito maior do que nós mesmos. Weber vai continuar. Uma forma de adorar pessoalmente é simplesmente se deleitar na história contada pela adoração. Percebe? O deleite da adoração não é: esse foi um grande culto, amei a música hoje, que grande sermão, cara, eu realmente senti que eu estava adorando hoje. Essas descrições, em última análise, são deleite em si mesmo, como se eu consegui. Não, eu rompi e eu realmente adorei a Deus. Weber vai dizer que a adoração que produz esse tipo de resposta não é adoração. Então, que tipo de resposta a adoração deve provocar, produzir? Ele continua. A verdadeira adoração produz um senso de que grande história. Não posso acreditar que Deus faria isso pelo mundo e por mim. Que Deus maravilhoso é esse que se tornou homem e restaurou todas as coisas em Cristo. A verdadeira adoração, irmãos, através de uma liturgia bíblica, ela deve produzir o assombro, o maravilhamento diante da grandeza de Deus, o maravilhamento diante da grandeza dessa história. Ele continua. Para algumas pessoas, a verdade declarada pela adoração será recebida com exuberância. Para outras, a verdade da história de Deus será recebida com reserva. Talvez um silencioso senso de alegria, ou até mesmo um alívio. Mas para todos nós, a adoração que conta a história de Deus deve resultar em um deleite que produz participação. Mas participação, Charles? Qual que é o ponto da participação na liturgia? O ponto é um. Porque Deus é o sujeito que age sobre mim enquanto adoro. Percebe? Deus, ele não é simplesmente um alvo distante da nossa adoração, da nossa liturgia. Nós não nos reunimos aos domingos simplesmente para entregar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Sim, é para adorá-lo, sim, é para dedicar a Ele, mas a gente precisa entender e enxergar Deus não como um objeto de adoração tão somente, mas como um sujeito. E o Weber vai dizer, porque Deus é o sujeito que age sobre mim enquanto adoro. Ou seja, a minha participação não é reduzida a respostas verbais ou cantos. Mas como que eu participo então? Como é que eu me engajo? Eu participo em viver nos padrões daquele que é revelado pela adoração. Deus, como o sujeito da adoração, atua através da verdade de Cristo, lembrada e imaginada na adoração. Essa verdade, ela me forma pelo poder do Espírito para viver a união que tenho com Cristo, me chamando para morrer por pecado e a viver na ressurreição. Irmãos, percebam a profundidade do que isso pode causar. Percebam que os nossos cultos, eles podem ter o poder em Deus, serem utilizados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, para de fato alimentar o seu povo espiritualmente, fortalecendo o seu povo para resistir e morrer por pecado e viver na ressurreição, viver uma vida vitoriosa. Então nós vimos o porquê da liturgia. O que é a liturgia, a organização do tempo e do espaço no culto público. Nós entendemos, com a ajuda desses autores, que a liturgia passa uma mensagem e que essa liturgia não é tão somente a respeito do que nós fazemos. E aí, Bernardo, talvez seja esse o principal shift do conceito. A liturgia não é simplesmente a ordenação do tempo e do espaço de maneira arbitrária. Ou seja, nós definimos por nós mesmos o jeito que nós gostamos de adorar a Deus. Mas ao contrário, a liturgia bíblica que nasce a partir da história de Deus,
E aí a gente tem a Bíblia como revelação especial, inerrante, incomparável de Deus. E a gente tem também a tradição da igreja cristã de mais de 2000 anos de história. Então nós temos esses dois livros, entre aspas, para nos ajudar a entender, olhando para a história e olhando principalmente para as Escrituras, como Deus quer ser adorado, como os nossos irmãos que viveram vidas nos últimos 2000 anos têm adorado a Ele. Por quê? Não é porque nós precisamos simplesmente reproduzir um modelo, mas porque nós entendemos que Deus não é somente um objeto de adoração. Deus, ele é um Deus que é o sujeito, e quando a Assembleia dos Santos está reunida, Ele se move segundo os seus próprios padrões. Ok? Todo mundo junto? Aquele ping de vez em quando, só para ter certeza que vocês estão comigo? Bom, então tá bom. Vamos lá, terceiro ponto. Liturgia e outras disciplinas. Aqui é bem rápido, né? É só a gente pensar, para a gente pensar um pouco, que isso tudo que a gente falou a respeito de liturgia tem uma série de amarrações, de implicações, tem diálogo com uma série de conceitos, uma série de disciplinas. Por exemplo, no campo da teologia, o que nós falamos de liturgia, ele pode ter implicações de como é ser igreja na eclesiologia, na própria santificação do cristão. Perceba, nós falamos aqui do culto público como sendo um formador espiritual do cristão, e é obviamente que isso está conectado com a sua vida privada, com a sua vida individual. Então o culto público fortalece a vida privada, a devoção privada, e a devoção individual e privada fortalece o culto público. Há uma dinâmica. Também tem a respeito, falamos de liturgia ajudando na questão da missão, da missiologia. Nós somos enviados a cada domingo, quando nós nos reunimos para recontar novamente essa história e sermos formados por ela. Nós saímos do domingo da Assembleia dos Santos e nós somos enviados para as nossas casas, para as nossas vidas ordinárias, onde ali nós estamos em missão, na missão de Deus. Escatologia, por exemplo, falando do fim dos tempos, a cristologia, a respeito dos sacramentos. E aí tem várias e várias discussões a respeito da administração dos sacramentos semanal, mensal. Então, a liturgia ela acaba tendo um diálogo forte com a compreensão teológica de muitos termos, de muitos conceitos. Por isso é um tema importante. Outro campo que a liturgia também dialoga é o campo da filosofia. Então, se Deus é o sujeito que opera na igreja através do culto, através da sua palavra, a liturgia não deixa de ter um caráter de conhecimento de Deus, de apreensão de Deus. Então toca um pouco na epistemologia, no próprio ser. Né? Nós precisamos levar em consideração, e aí a gente tem uma implicação ética, uma implicação antropológica. Como que nós somos? Nós somos o que pensamos? Ter um pensamento novo faz com que a gente haja de maneira diferente? Ou nós precisamos que esse pensamento seja internalizado e saia simplesmente da nossa mente e atinja o centro da nossa vontade, que biblicamente está no coração? A visão do homem é importante para a liturgia, porque senão nós vamos fazer uma liturgia que tão somente comunica informações, uma liturgia que é tão somente repetição de dados, de informação, de histórias, enquanto na verdade o que nós vimos com os nossos autores até então, é uma liturgia que ela permite que a gente possa se afeiçoar. É uma liturgia que a gente pode adorar com um coração, com sentimentos, com pensamentos, com ações. É uma liturgia encarnada. Então, a liturgia também dialoga com o conceito que nós temos do ser humano. Tem uma questão estética, do deslumbramento, tanto na parte musical, quanto na própria parte do templo. Tem a respeito... toca um pouco na questão da metafísica, do que há além, e também da cosmologia, que é aquele ponto que eu comentei com os irmãos, da liturgia num lato sensu, que é o que nós não estamos tratando aqui, mas que nós vamos ter oportunidade para frente. A liturgia também toca em disciplinas espirituais, né?
como oração, jejum, leitura, meditação, a vigilância. Todas essas, na verdade, são liturgias de devoção que nós precisamos lembrar que nós estamos o tempo todo diante de Deus. Então nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós meditamos. Essas disciplinas espirituais, elas estão intrinsecamente ligadas com as liturgias, com os nossos próprios ritmos diante de Deus. E aqui o quarto eu deixei uma provocação, né? Se as disciplinas espirituais como oração, jejum, leitura, meditação e vigilância, se isso tem a ver com liturgia, com o jeito como nós administramos o nosso tempo e o espaço, lembram do conceito que nós vimos mais cedo? Bom, se isso tudo é verdade, a pergunta que fica é: como que as tecnologias digitais estão formando ou deformando as nossas liturgias ordinárias? Ou seja, cada vez mais difícil é para nós gastarmos um tempo meditando, sem estar ligado em nenhuma notificação. Ou seja, quanto nos custa sermos alimentados pelo feed de Deus na palavra, abandonando os feeds sociais, os feeds das redes digitais? Então, de uma forma bastante sutil, a tecnologia ela tem transformado as nossas liturgias ordinárias, alimentando muitas vezes a ansiedade, alimentando muitas vezes o FOMO, né, que é aquele conceito de você ter medo de ficar fora das novidades, das notícias, alimentando uma ansiedade, uma ânsia de ser mais do que realmente é, né, trabalhando, levando com que a gente rejeite a finitude, a necessidade do descanso. Então, fica como uma provocação para a gente conversar nos próximos encontros, e quem quiser comentar também nesse, mas eu entendo que trabalhando a liturgia nesse tripé, né, definindo ela, comunicando ela com teologia, com filosofia e com as disciplinas espirituais, nós temos então a tecnologia como um grande desafio, o uso da tecnologia como um grande desafio, e a disciplina então que se conecta também com a liturgia. Ok? Avançando aqui a gente vai para o nosso livro base, né? O nosso livro base é Ritmos da Graça, Mike Cosper. Foi publicado pela editora Concílio em 2019. E esse aí é o nosso plano de encontros. Como eu falei com os irmãos, a ideia é a gente fazer encontros. Nós fazemos encontros quinzenais. Então a gente vai ver ali, a princípio, na sexta-feira que vem, a Canção do Éden. E é interessante porque a narrativa do Cosper é muito pastoral. É muito pastoral. E esse foi um dos motivos que esse livro me cativou, e eu achei ele bastante oportuno da gente começar por ele. O segundo livro que a gente vai ver no segundo semestre, que é o Teologia Bíblica da Adoração, ele é mais técnico. Esse aqui, ele é mais teológico, não é tanto pastoral. Mas o Ritmos da Graça é bastante pastoral. E aí você vai ver que ele vai tratar a canção ou a adoração desde o Éden, dentro daquela visão típica dos pilares da cosmovisão cristã: criação, queda, redenção, né, e consumação. E ele vai tratar isso dentro dessa meta-narrativa, dessa narrativa maior. Então, os nossos encontros, a princípio, seguem agora fevereiro, março. Permitindo o Senhor, a gente vai caminhar até julho, né? Pelo menos esse é o nosso plano inicial. E eu queria sempre pedir aos irmãos que estivessem orando por esse projeto, para que o Senhor esteja com a sua boa mão nos abençoando e nos ajudando a cumprir o plano, ou que Ele apresente o plano dele, que é sempre melhor que o nosso. Amém? Bom, qual que é a dinâmica proposta? E aqui a gente está caminhando para o final do nosso encontro de hoje, né? Qual que é a dinâmica proposta nos nossos encontros? 7 passos. 7 passos. Charles, quais são os 7 passos? Primeiro, leitura prévia. É o ideal, né? Eu sei que alguns irmãos ainda não têm o livro. Ideal seria que se fizesse uma leitura prévia do capítulo
ao nosso encontro. Tá? Se vocês repararem, eu vou mostrar aqui a plataforma na sequência, eu estou colocando vários links, alguns exercícios lá, até para experimentar a plataforma, vários textos que dialogam com o conteúdo do livro. Mas seria interessante que vocês tivessem o livro pelo menos para fazer uma leitura, para poder tomar suas anotações. Então o segundo movimento é anotação. Tem uma interrogação aí que diz respeito às dúvidas. Cara, ali não entendi. E aquelas exclamações que eu li e me chamou a atenção. Não concordo, não acho que é por aí. Então seria interessante uma leitura prévia, né? Não quero trazer isso como mandatório, como um peso para os irmãos, mas aqueles que puderem, eu acho que vai ser bastante produtivo para a nossa discussão. As anotações, então, é o segundo movimento. Aí a gente vem para essa reunião do Meet, né? Na reunião do Meet, basicamente, eu vou estar sempre preparando um materialzinho, um PowerPoint. A ideia é usar um PowerPoint, por quê? Porque eu quero compilar esse estudo no final e a gente ir refinando para que a gente aplique isso em outros módulos mais para frente. Então, é um material que a gente está produzindo, né? Tá fazendo junto. Então, ali a gente vai basicamente repassar o que o capítulo propõe, né? Os pontos principais do capítulo. Vamos ouvir as interrogações que os irmãos tenham, que queiram colocar, as dúvidas, as exclamações. Cara, isso aqui que eu li achei fantástico, achei genial, isso aqui me chamou a atenção. E a gente vai então para o quarto ponto na nossa reunião, que são as discussões, né? E aí a gente vai estar provocando. Eu quero realmente incentivar os irmãos para que as discussões elas ocorram, né? Porque é muito bom e a gente entende que não é aqui uma proposta de professor-aluno, por favor, irmãos. Na verdade, nós todos somos aprendizes e a gente está caminhando junto como igreja, né, conectados no reino, em nossas igrejas locais, mas eu queria realmente te incentivar a participar das discussões. Então, venha preparado para isso. No quinto ponto, a gente tem um resumo, e aqui é uma proposta da gente fazer um resumo juntos. Ou seja, a gente vai dividir o tempo de maneira que a gente vai separar aí talvez 5 ou 10 minutos para nós juntos, os que estiverem participando, a gente resumir num parágrafo, por exemplo, aquele capítulo. Ok? Então significa que no final em julho a gente vai ter vários resumos, né, desse capítulo feito juntos, né? A gente vai também buscar aplicações. Essa é a proposta. Fazemos um resumo juntos. Ok, como é que a gente pode aplicar? Isso é aplicável na igreja local? Ok. Isso é aplicável à minha vida pessoal, né? Isso é aplicável enfim, a minha família? Isso é aplicável para eu pegar esse assunto e levantar esse assunto, levantar essa bola para um almoço de domingo, por exemplo? Então, por quê? Porque não adianta ler, porque esse é a mensagem que nós estamos querendo passar da liturgia. Liturgia formativa. Então, se o estudo da liturgia não for formativo, a gente está falhando miseravelmente, né? Então, em que maneira a gente vai fazer isso ser formativo? A gente vai buscar um resumo, fazemos juntos e buscamos aplicações, né? Como é que nós vamos aplicar? Não, cara, poxa vida, eu vou conversar com fulano, com Beltrano, vou sugerir, eu vou, enfim, as aplicações. E eu botei um @conteúdo como sétimo ponto, que é assim: eu vejo uma escassez muito grande, irmãos, de informações, desse conteúdo nas redes sociais, né? E olha que eu pesquiso isso já há alguns anos, 2, 3 anos, mais intensamente, e sigo pessoas que falam disso. Então minha proposta, como esse sétimo movimento, é que vocês, é um convite, aqueles que se sentirem à vontade, que usem dessas aplicações ou desse resumo, desses conceitos, e criem postagens nas suas redes sociais. Que seja um tweet simples, que seja uma postagem no Instagram, que seja uma postagem no Facebook, enfim. Para quê? Para que isso que nós estamos fazendo alcance, ou seja, tenha a condição de ser uma semente que possa estar alcançando outros. Ok? Então, são esses os 7 movimentos da dinâmica.
leitura prévia, anoto, tenho dúvida, me chamou a atenção, venho para o Meet, a gente discutimos até o ponto de ter um resumo, um parágrafo escrito pelo grupo, por nós, a gente põe isso lá na plataforma, a gente faz as aplicações na prática e a gente sai e produz conteúdo a partir disso. Dúvidas? Dúvidas, perguntas, sugestões? Nada, né? Por aqui não, por aqui tranquilo. Aqui também. Então tá bom. Bom, aqui eu vou só deixar com vocês algumas bibliografias. Eu vou mandar na realidade eu vou carregar esse PDF, essa apresentação hoje lá na plataforma. Alguns livros, né, sugeridos, que alguma coisa em português. Então a gente tem alguns livros aqui que são muito bons. Teologia Bíblica da Adoração, do David Peterson, é muito bom. O Culto Cristão foi o que eu citei, o Shed. Esse aqui é da Kate, do Christian Getty, que são aquele casal que são compositores de hino. Eles coordenam o ministério que faz o encontro Sing anual. Esse louvor aqui do Carson e do Keller é muito bom. A trilogia de liturgias culturais do James Smith é bem importante, apesar dele não tratar especialmente de culto público, né, dentro de quatro paredes. Ele trabalha muito bem as implicações e a análise que ele faz cultural das liturgias, como os nossos hábitos que nos formam ou deformam, é muito precisa. Então eu pus aqui para ficar como uma referência. A Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, que é muito bom também. Ela faz uma aplicação semelhante ao que o James Smith faz, só que em atividades simples, como arrumar a casa, como arrumar a cama. Então é muito bom. Eu comentei a respeito de antropologia filosófica. Você é aquilo que você ama. O poder formativo, o poder espiritual do hábito é do James Smith também, e fica como sendo uma sugestão. E um mais técnico, que é o Manual de Ciência Litúrgica. Na verdade são 4 volumes. Esse aqui trabalha um pouco mais a questão de história da liturgia, né? Então fica como uma referência caso alguém se aventure, se interesse. E livros em inglês, a gente tem alguns outros aqui que tem uma abrangência um pouco maior. Os 2 primeiros eu utilizei aqui, do Peter Leithart e o Alexander Schmemann. Eles são caras que falam dessa questão da liturgia cósmica. Então fica aqui a dica de alguns desses livros. Não vou entrar, temos tempo para entrar no mérito de todos eles, mas é só para dizer o seguinte: tem muita coisa sendo escrita, nós já temos algumas coisas em português, né? Essa lista não é exaustiva, a gente tem outros, mas esses aqui são livros que eu conheço e que eu posso indicar, né? E em inglês a gente tem muita coisa sendo produzida. Isso aqui saiu agora em dezembro. Tem uns mais antigos, esse aqui é mais antigo, mas eu acho que vale a pena. Esse aqui é do ano passado, vale a pena ficar ligado, e quem conhece inglês e quer se aventurar, tem coisa boa para ler, né? Bom, esse nós passamos então no nosso itinerário todo. Era isso que a gente tinha de proposto para hoje. Deixa eu parar aqui a apresentação. Só comentar com os irmãos rapidamente aqui na plataforma. Eu sei que tem alguns irmãos que ainda não entraram na plataforma, mas eu queria incentivar você. Aqui como é que está funcionando? Eu criei um curso que é o Ritmos da Graça. A gente tem um módulo que é essa introdução, e aí na introdução eu coloquei aqui todos os textos do Ian Marino. Lembra que eu comentei com vocês? Os links estão aqui para você ler. Então tem ali o Homem Litúrgico, que ele trabalha um pouco essa questão do James Smith. Ele bebe muito em James Smith, que por sua vez bebe em Agostinho. E a gente tem o Valor da Liturgia, que é esse texto que eu coloquei para vocês. Então eu queria incentivar vocês que vocês acessem e leiam
Tá? Tem aqui duas tarefas, eu experimentei colocar aqui. Primeiro, descrever com suas palavras o que você entende por liturgia, que foi aquilo que a gente fez no início, né? Então, quem quiser entrar aqui e participar. E a questão de pandemia, né? Pandemia e Covid, o que a liturgia e culto cristão tem a nos dizer sobre isso. E é uma reflexão que eu acho que vale muito a pena, porque a pandemia pegou a gente de surpresa, né? Tirou a gente das nossas rotinas presenciais e tudo mais. Então tem um texto aqui de alguns pastores europeus que escreveram aos pastores americanos antes da Covid chegar forte na América, recomendando, né, para que os pastores preparassem suas congregações, etc, etc. E eu achei interessante provocar um pouco dessa relação, né, entre liturgia e culto como preparação da saúde ou da robustez dos cristãos. Ok? Então, naveguem.